Também hoje, gente, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro deve ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no processo que responde por coação que resultou na condenação de autoridades por tentativa de golpe de Estado, de coação no processo, né, que resultou na condenação dessas autoridades. Vamos direto a Brasília para falar mais sobre esse julgamento. O que dá para a gente esperar? Julgamento a partir da tarde. O ex-parlamentar se posicionou novamente nas redes sociais, dizendo, inclusive, que ia solicitar mais sanções contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, né, Gabi? Boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Sim, ele se posicionou às vésperas desse julgamento, fazendo essa ameaça de solicitação a novas sanções do ministro Alexandre de Moraes. Vale a gente lembrar que Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos há mais de um ano por dizer que está sofrendo uma perseguição política aqui no Brasil. Então, hoje, o julgamento, a partir das 14 horas no STF, vai começar com o trâmite comum do julgamento da primeira turma, com a leitura do relatório por meio do ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, o subprocurador-geral da República, Antônio Edílio Magalhães Teixeira, vai falar em nome da PGR e apresentar a denúncia. Ele vai ter 1 hora para a exposição. Logo em seguida, será o momento da defesa de Eduardo Bolsonaro, que é por meio da Defensoria Pública da União, com o representante, que é o defensor público Esdras dos Santos Carvalho, que também terá mais 1 hora de sustentação. Depois disso, os ministros vão votar. Então, o voto será primeiro pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Na sequência, votarão os ministros Cristiano Zanin, depois a ministra Carmen Lúcia e, por último, o presidente ministro Flávio Dino. Essa decisão, ela terá de ser tomada pela maioria dos votos e, caso haja condenação, o colegiado vai poder analisar a fixação da pena. Então, a partir das 14 horas, nesta sessão presencial do STF, com essa expectativa de durar a tarde toda até o começo da noite, por conta realmente desse prazo grande entre cada sustentação e, claro, os votos dos ministros. Bom, vale a gente lembrar que Eduardo Bolsonaro, ele responde por esse processo de coação após essa denúncia da PGR dizer que ele estava, então, tentando impedir todo o trâmite, o julgamento dos condenados no 8 de janeiro, principalmente em relação ao pai dele, por meio de uma articulação política nos Estados Unidos, impondo medidas a ministros aqui do STF, por meio da Lei Magnitsky, por exemplo, contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa denúncia da PGR teve como prova alguns arquivos, algumas comprovações utilizadas pela própria Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro não tem um advogado determinado para este processo, então está sendo defendido pela Defensoria Pública da União, que inclusive pediu na semana passada o adiamento desse julgamento por 2 motivos principais. O primeiro, está faltando um ministro na primeira turma, então pediu um ministro da segunda turma para fazer parte desse julgamento e também porque, de acordo com a própria DPU, o ministro Alexandre de Moraes não poderia estar presente por ter sido alvo dessas sanções. Mas ontem, Moraes negou esse adiamento e manteve a data do julgamento para hoje, a partir das 14 horas, no STF, com muitas expectativas dentro do Supremo. Roberta, eu volto com você. Sem dúvida, Gabi. Obrigada pelas suas informações, pelo seu resumo. Vamos com a análise do nosso Eduardo Gaia, parte política, direto de Brasília, mas também com a nossa Gisele Soares, direto da Alemanha, com um olhar jurídico para a gente. Bem-vinda, Gisele. Obrigada por estar por aqui também no radar. Vou começar com o Gaia, porque a gente percebe do Eduardo Bolsonaro aí desrespeito pelas instituições brasileiras, né, Gaia? A Gabi estava trazendo alguns pontos importantes. Ele não colocou advogado pessoal, né? Vai ser quem está à frente a Defensoria Pública. Ele não apareceu em uma das sessões de representação. Agora continuou tentando pedir nos Estados Unidos ações contra ministros brasileiros, dessa vez novamente contra Alexandre de Moraes, porque está respondendo à acusação por ter atuado junto a autoridades e parlamentares
parlamentares dos Estados Unidos para pressionar o governo brasileiro a adotar medidas contra ministros do STF e contra o próprio Brasil. E ele segue com essa mesma postura, né? Ele está apostando ali, jogando para a bolha. Mas isso repercute bem no momento da candidatura que passa Flávio Bolsonaro, com a desidratação nas pesquisas, também com reflexo aí dos áudios que foram divulgados com Daniel Vorcaro, Gayer? Roberta, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ao adotar essa estratégia de não constituir advogado, não comparecer às audiências, ele tem como objetivo tentar passar uma mensagem de que não reconhece esse processo, esse julgamento, quer passar um ar de ilegitimidade, porque, se não vejamos, se ele constituísse um advogado, ele estaria participando de todas as audiências, politicamente daria uma mensagem de que, de alguma forma, ele entende como um processo legítimo, afinal, está ali participando dele. Então, é uma estratégia puramente política. Juridicamente não faz muito sentido, porque ele não está representado no processo, de alguma forma. É a Defensoria Pública da União que faz ali a defesa, mas ainda sem nenhum contato com o réu. Então, claro que fica uma questão muito difícil de ser administrada do ponto de vista jurídico. Mas, do ponto de vista político, é uma mensagem que ele quer passar para os eleitores de que não reconhece a legitimidade desse processo, inclusive do qual ele deve ser condenado. A expectativa é mais sobre o placar do que propriamente sobre o desfecho. Ele tende a ser condenado por coação ao curso do processo, que dificulta muito o retorno dele ao Brasil, pelo menos no curto prazo. Ele deve ficar nos Estados Unidos e deve ficar como um cabo eleitoral. Vai ser candidato nas eleições deste ano como suplente do André do Prado, que vai ser o candidato a senador do PL em São Paulo, mas ele propriamente não tem como fazer campanha porque não tem como retornar ao Brasil, não quer retornar ao Brasil, tem medo de ser preso. Então, essa condenação afasta ainda mais a possibilidade de um retorno. E em relação a possíveis desdobramentos desse áudio envolvendo o irmão dele, que pediu dinheiro para o Daniel Vorcaro, é uma questão até de mudar a pauta, né, Roberto? Eles não querem falar sobre esse assunto. Os bolsonaristas querem falar sobre uma suposta perseguição da justiça brasileira ao grupo político e, nesse sentido, ser condenado por coação ao curso do processo é mais um elemento que turbina essa narrativa. E estando Eduardo nos Estados Unidos, essa condenação também é necessária e vem ajudá-lo do ponto de vista político, porque ele tem mais ou menos a mesma situação do Jair, do ponto de vista de não pode mais ser candidato, no caso dele, porque está fora do Brasil. Claro que Eduardo tem as redes sociais, é um embaixador do bolsonarismo nos Estados Unidos, tem uma postura muito ostensiva nas redes sociais, então não dá para comparar do ponto de vista de exposição. Mas um político que não pode mais ser candidato, ele precisa de fatos novos ou de, pelo menos, algum tipo de elemento para chamar a atenção. E, nesse caso, ter esse duelo com Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal é algo que é um prato cheio para que possa explorar junto aos seus eleitores, junto à sua militância digital. Então, é sobre isso, é sobre ter assunto para trabalhar junto à militância. Se fosse uma estratégia jurídica, ele, claro, iria constituir advogado. Não, é uma estratégia puramente política, Roberta. Ô, Gisele, queria que você trouxesse para a gente a parte jurídica, né? Esse julgamento, como a gente falou, começa hoje no STF, a partir das 2 horas da tarde. O PGR está acusando o ex-deputado de crime de coação no curso do processo, de obstrução de investigação, atentado à soberania nacional. Quais os principais elementos que os ministros vão analisar para decidir se condenam ou absolvem o réu? O resultado pode sair ainda hoje? Pois é, como o Gayer colocou, boa tarde, Roberta, é uma questão jurídica, aliás, várias questões jurídicas aí que desafiam os juristas e os colocam, inclusive, em grande debate. Há uma primeira questão de procedimento, que é justamente a citação, né? O Gayer colocou, poxa, ele não está participando ativamente desse processo porque houve uma citação por edital. A citação por edital, ela é uma situação, uma forma de chamar o réu para o processo residual. Por quê? Porque justamente ela é utilizada quando não há nenhuma possibilidade de localização daquele réu para que ele então seja cientificado pessoalmente e para que ele participe do rito processual. Houve
por parte da defesa uma alegação de nulidade. Por quê? Porque o que a defesa busca é que houvesse a citação por carta rogatória, ou seja, que houvesse uma tentativa do Poder Judiciário brasileiro de citar pessoalmente o ex-deputado no exterior, né? Citar Eduardo Bolsonaro no exterior via essa carta rogatória, uma carta que sai dos oficiais do Brasil para os oficiais dos Estados Unidos, isso porque alega a defesa que ele tem o endereço certo e dessa forma ele teria que constituir um advogado para a sua defesa. A citação por edital, ela acaba resultando na Defensoria Pública, porque nenhum réu pode, pela lei brasileira, ficar sem uma defesa formalizada. Então, quando o réu não comparece, é citado por edital, a Defensoria Pública é, então, chamada a fazer essa defesa. E isso causa uma grande fragilidade, porque justamente é feita uma defesa sem nenhum contato com o réu, sem acesso a documentos, sem acesso a fatos e provas que poderiam ajudar na elaboração dessa defesa. Essa é uma arguição de nulidade. A outra será o fato de o ministro Alexandre de Moraes ser o relator e também a vítima. Então, ele acumula essas duas funções. Isso foi bastante explorado já em um outro processo internacional de extradição da ex-deputada Carla Zambelli, que agora volta também a ser uma alegação de procedimento. E no mérito, o que a defesa deve alegar é não haver um nexo de causalidade direto entre os atos de Eduardo Bolsonaro e os resultados que ele perseguia com esses crimes, ou os resultados obtidos com esse crime, que é justamente o fato de ele ter exercido a sua liberdade de expressão nas redes sociais, ter se manifestado sobre as sanções que foram aplicadas pelo presidente Donald Trump, pela administração dos Estados Unidos contra o Brasil, mas não haver uma possibilidade direta de influência tal de Eduardo Bolsonaro para a aplicação dessas tarifas. Então, o que a defesa alega é que não há uma relação direta de causa e efeito. As tarifas seriam aplicadas de qualquer maneira, as sanções aos ministros e a membros do Poder Executivo e do Legislativo, como a cassação de vistos, a suspensão dessas autorizações para visitar os Estados Unidos, que elas aconteceriam independentemente das manifestações de Eduardo Bolsonaro, que ele não teria esse poder de influência tal no governo americano para pautá-lo a decidir e tomar essas medidas de tarifas contra o Brasil. Então, será um debate duro, será uma batalha dura para a defesa e também para a Procuradoria-Geral, justamente para conseguir comprovar esse nexo de causalidade para a condenação. Havendo condenação, Roberta, além da aplicação das penas, há a possibilidade, pela lei da ficha limpa, também de uma consequência de inelegibilidade. Vamos ter que aguardar aí os próximos capítulos.